irmãos e irmãs da Paróquia São Gonçalo do Amarante, todos que nos assistem pelo canal A Voz do Amarante. Meu nome é Alex da Costa e nós vamos continuar as nossas conversas, nossa formação sobre vocação, que é uma formação a pedido do nosso pároco, Padre André, um trabalho da nossa pastoral vocacional, com as nossas coordenadoras, a Tereza e a Vera e toda a equipe da pastoral vocacional. Nós vamos conversar hoje sobre a vocação familiar. Essa vocação tão importante é a origem de todas as vocações. E nós vamos abordar a vocação familiar a partir da exortação apostólica do Papa Francisco, a Amoris Laetitia, não é? Que é a exortação apostólica que fala sobre o amor na família e que é fruto do sínodo extraordinário e um sínodo ordinário sobre a família que aconteceram em 2014 e 2015. O sínodo abordou tratar a questão familiar no mundo contemporâneo, né? Essa realidade tão importante que vem desde os primórdios da Igreja. A família é a origem da grande família humana. A origem vem desde os tempos mais antigos. A partir dos núcleos familiares se formaram os núcleos comunitários, as sociedades, as civilizações, os países, as nações, né? Então a família tem essa beleza. Deus usa a imagem da família, os autores sagrados, desde o Antigo Testamento, para designar esse elo, esse amor de Deus por nós. Então a família é essa realidade imensa, não é? De amor, comunidade de amor. Abordar a questão da vocação familiar a partir da reflexão que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos dá na exortação apostólica. Jesus Cristo, ele reconciliou em si todas as coisas e deu a dignidade de sacramento ao matrimônio e, por consequência, à vida familiar. No mistério da sua encarnação, Jesus Cristo santificou essa vocação e essa vida, a vocação familiar e a vida de família, porque ele quis assumir a nossa natureza humana e nascer de uma família. Recordemos que Jesus Cristo, filho da Virgem Maria e filho de São José. São José é o pai nutrício do Salvador Jesus Cristo. Nutrício porque é aquele que nutriu, que educou, que ensinou e que ensinou o ofício a Jesus Cristo. Que São José é pai do Salvador e ensinou a ele o ofício, a profissão. Nosso Senhor Jesus Cristo teve ensinado pelo seu pai terreno São José o mesmo ofício dele de carpinteiro. E seguindo assim, Jesus Cristo redimiu, restaurou a família, a vocação familiar, a imagem da família divina, que é a Santíssima Trindade. Esse mistério da Sagrada Família, da onde brota todo o amor. E toda família, por excelência, é uma comunidade de amor. O amor, a imagem familiar, traz em si alguns sinais, por exemplo, a aliança que os esposos trocam entre si no dia da celebração do matrimônio, que é o significado e a projeção da aliança daquele casal com Deus. O anel também, a aliança matrimonial, é a promessa da fidelidade dos esposos consigo e com os filhos. Então a grandeza da vocação familiar traz em si essa dimensão de vocação que vai gerar vocação. Existe uma história muito bela da vida de São Pio X, quando ele foi feito cardeal em Roma pelo Papa Leão XIII. Ele, dizem os seus biógrafos, que ele termina aquela celebração e vai até a sua mãe e estende a sua mão para que ela pudesse beijar seu anel de cardeal. E ela responde a ele: antes de eu beijar o seu anel de cardeal, beija aqui a minha mão, a aliança do meu casamento com seu pai, porque pela minha fidelidade a essa aliança, com esse anel, hoje você pode ter esse anel de cardeal em suas mãos. Olha a beleza, olha o sinal. A vocação dos pais
de São Pio X, alimentou a sua vocação sacerdotal e depois a sua vocação a Papa, e hoje São Pio X é santo da nossa igreja. Então a vocação, a fidelidade da vocação dos esposos gera vocações para a família. Os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, olha que belo exemplo de vocação familiar. Luiz e Zélia Martin, onde todas as suas filhas foram viver a vida consagrada. Por quê? Por causa da vocação à vida e à santidade dos pais, todas as filhas responderam à vocação à vida, ao serviço a Deus. Pensemos na vocação familiar abençoada por Deus, numa imagem muito clara nos evangelhos, as bodas de Caná. E ali, além do sinal da manifestação pública de Jesus, do primeiro sinal, o primeiro milagre, como nos diz o Evangelho de São João, no seu capítulo 2, e da manifestação da intercessão da Virgem Maria, há também o sinal da santificação da vida matrimonial. A santificação da vocação matrimonial. Imaginemos, a gente tem que fazer um exercício de imaginar, muitas das vezes, lendo a Sagrada Escritura, como aquelas personagens da Sagrada Escritura viveram depois que Nosso Senhor passou pela vida delas e trouxe a plenitude da beleza da vida em Deus. Então aquele casal, pensemos como um casal muito próspero, muito cheio das bênçãos, porque aquele casal recebeu a presença de Deus e da Mãe de Deus na sua festa de casamento. Essa realidade a gente deve pensar que ela deve percorrer as nossas famílias. E as nossas famílias têm que ser o lugar onde se cultiva Deus, onde se fala de Deus, onde se promove Deus e aonde se promove vocações. Numa conversa anterior nossa, nós já falamos sobre a importância de que os pais devem conversar com os filhos sobre as vocações. A vocação é um assunto no cotidiano das nossas famílias, na oração das nossas famílias. Nós devemos sempre nos perguntar isso. Pais, vocês conversam sobre vocação com os seus filhos e filhas? Vocês promovem a vocação, um senso, um sentido, um zelo pelas vocações na sua família? Porque é isso que Deus quer de vocês. Esse apelo vocacional, onde a partir da fidelidade à vocação matrimonial de vocês, Deus quer gerar novas vocações a partir da sua família. Vocações à vida familiar, mas também vocações à vida sacerdotal, à vida consagrada, à vida missionária. As nossas famílias são comunidades e fábricas de amor e vocações para a igreja. É tão belo quando temos toda uma família que serve a Deus. Toda uma família que serve a Deus. Alguns podem estar assistindo esse vídeo e falando assim: Alex, a minha família não é perfeita. A minha família, meus pais não são casados, a minha família tem divisões, mas não existe essa perfeição humana. Perfeição é um dom, uma qualidade, uma propriedade de Deus. Mas nós fazemos o esforço. E muitas daquelas famílias que são julgadas irregulares, erradas, são na onde surgem e brotam tão belas vocações. Surgem e brotam tantos filhos que constroem famílias tão belas. Surgem e brotam vocações de sacerdotes, tantos santos que santificam as nossas vidas e as nossas histórias. Consagradas, missionários, missionárias, servidores do Evangelho, as famílias da nossa paróquia. O sentido da vida familiar é buscar a Deus. Em primeiro lugar, a vocação familiar é a vocação que Deus toca o humano de um casal, um homem e uma mulher, santifica,
assume a fecundidade, daquela fecundidade se gera novas vocações, vocações com santidade. E essas vocações com santidade geram santidade. Nós temos agora o processo da beatificação dos pais de São João Paulo II, que vai se iniciar, não é? Teremos então, para além da família de Santa Teresinha, seus pais Luís, Hélia, Martã, teremos também os pais de São João Paulo II na honra dos altares quando terminar esse processo de beatificação. A família é esse dom, a família é esse compromisso com a vida. A família é, como diz São João Paulo II, o santuário de Deus no nosso mundo. Há de ser a nossa família a imagem terrena da Trindade, essa unidade de amor, não é? As nossas famílias nesse tempo de pandemia têm estado unidas, têm procurado a rezar e a fomentar as vocações. Eu faço aqui uma provocação, uma reflexão aos pais, aos casais da pastoral familiar da nossa paróquia e a todos os casais da nossa paróquia. Você já parou para conversar com seus filhos sobre vocação? Vocação ao matrimônio, vocação à vida sacerdotal, vocação à vida consagrada? Seria importante essa conversa e aos casais também que nos assistem, que não são da nossa paróquia. Seria tão belo que nas nossas famílias a vocação fosse um assunto do cotidiano. Seria tão belo, tão importante. Irmãos, eu quero concluir esse nosso momento de formação com uma frase do Papa Paulo VI, São Paulo VI, que o Papa Francisco cita na Amoris Laetitia, quando São Paulo VI fala da Sagrada Família num discurso quando o Papa Paulo VI visitou a Terra Santa em 5 de janeiro de 1964. São Paulo VI disse assim, abre aspas, aqui, em Nazaré, se aprende uma lição familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austeridade, a simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré, da Sagrada Família de Nazaré, como é preciosa e insubstituível a educação familiar, como é fundamental e incomparável a sua função para a sociedade. Fecha aspas. Então São Paulo VI, nesse fragmento do seu discurso, falou que as famílias devem aprender da família de Nazaré a importância da vocação familiar e viver essa vocação ao mundo. Então, irmãos, eu faço esse pedido. Rezem pelas vocações a partir da sua família. Promovam as vocações a partir da sua família. Acolham os anseios de vocação dos seus filhos. Promovam as vocações a partir das suas famílias. Que Deus nos abençoe e a Santíssima Virgem, a Rosa Mística, interceda por nós. Um pedido, irmãos. Compartilhe, assista, divulgue os nossos vídeos, ative o sininho lá no canal A Voz do Amarante para receber as notificações das transmissões ao vivo e quando cada formação em conteúdo é colocada. Chegamos a 3.000 pessoas no nosso canal, mas queremos alcançar muito mais pessoas. Queremos ter muito mais seguidores para que o Evangelho possa chegar a mais e mais e mais pessoas. Então curta, compartilhe, divulgue o nosso canal A Voz do Amarante. Que Deus nos abençoe e a Virgem Rosa Mística interceda por nós. Amém.